1 Samuel 16:10. Do 10 ao 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse ainda: Falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe. E era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Pode se sentar, irmãos. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade, por estarmos aqui na casa do Senhor. O Senhor continue abençoando nossas vidas com a sua palavra, com os seus ensinamentos, como fez até agora, e continue fazendo através da minha vida. Te louvamos, te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é uma passagem bem conhecida, né? Que Samuel, ele é orientado por Deus para ungir um novo rei. Ele fala que não se agradava mais pelas atitudes de Saul e pede para Samuel ir até a casa de Jessé, que ele vai mostrar quem ali seria ungido para futuramente se tornar o rei, né? E aqui, né, eu acho engraçado, né, já até me surpreende, porque eu creio que naquela época não avisavam que iam na casa do Senhor, até porque quando ele chega fala, essa visita é de paz, e ele fala, sim, é de paz, vim trazer um sacrifício, até porque Saul não poderia ficar sabendo, e eu creio que Jessé também não sabia qual era o motivo da sua visita. Só que me surpreende que naquela ocasião, que ele vai lá para ungir, né, um novo rapaz, um novo homem, para se tornar rei, todos os filhos estão na casa do pai, no caso de Jessé, menos Davi. E eu fico refletindo, imaginando, eu falei, como é engraçado, né? Todos os filhos, vamos dizer assim, se Davi estava trabalhando, todos os filhos também deveriam ter alguma obrigação, algum cargo, algum serviço, como mais lá para frente vamos ver que 3 deles até serviu o exército, os mais velhos, e daí estavam todos em casa junto com o pai, né? E só Davi trabalhando. E começou um evento, né, incomum e extraordinário naquela família, e Davi não fazendo parte daquilo. E eu acho que é uma coisa tão surpreendente que estava acontecendo, que a princípio o pai nem lembrou do seu filho. Porque começou a passar filho após filho ali, e ele com a esperança de ser um daqueles, quando ficou sabendo da situação. E a palavra continua aqui falando que acaba de passar os 7 filhos, e Samuel fala assim, mas não tem mais nenhum, porque não é nenhum desses. Deus mandou eu vir aqui, ungir alguém, e nenhum desses, Deus não se engana. Você não tem mais nenhum aí para mim ungir, não? Aí ele fala, tem mais um, tem um mais novo, ó. O mais novo está apacentando as ovelhas. Aí eu creio que já foi estranho, né? Porque normalmente naquela época, os primogênitos que recebiam essas bênçãos, que eram os líderes, que eram as pessoas que vinham após os seus pais, herdando as coisas. E será que Samuel perguntou, mas o jovem, será que o mais novo vai ser ungido? Não é, mas manda chamar ele, porque é o único que falta, né? Enquanto ele não chegar, não continua o que nós vamos fazer aqui. E quando ele chega, fala que ele era ruivo, de boa aparência, né? Mas sabemos que a palavra fala que ele era baixo, não tinha muito aspecto de guerreiro, que naquela época os reis, eles tinham que ter uma presença, né, imponente, mas, como a palavra diz, ele foi ungido por agradar a Deus com as suas atitudes e ser um homem segundo o coração de Deus. Isso que fez aquele rapaz ser ungido na frente de todos os seus irmãos, do seu pai, e é sobre o que ele estava fazendo naquele momento que eu queria falar na noite de hoje. E podemos falar que todos estavam ali sem nenhuma obrigação, todos estavam ali na casa do seu pai, e ele é o único que estava trabalhando. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre trabalho. E, discorrendo sobre esse texto bíblico, eu queria primeiro falar que todas as coisas extraordinárias que aconteceram na vida de Davi foram sempre quando ele estava trabalhando.
Nós podemos ver que neste momento ele estava trabalhando. Há tempos atrás, quando eu creio que onde foi que tocou o coração de Deus, que lá na frente nós vamos ver, que quando ele encontra com Golias lá, né, que afronta o Deus, ele pede para lutar contra o gigante e sem experiência nenhuma pergunta como que ele ia fazer isso. E ele fala que lá quando eu apacentava as ovelhas, via um leão e via um urso e pegava uma ovelha e levava embora. E eu corria atrás e resgatava essa ovelha da boca do leão, do urso, e quando eles vinham para cima de mim, eu os feria e matava e trazia a ovelha de volta. E eu creio que foi essa atitude que levou, primeiramente, a Deus escolher Davi para ser ungido e falar que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque a primeira parte que eu queria falar é que a palavra do Senhor já diz, né, que quem de vocês, ele fala lá para frente na Bíblia, que quem de vocês que não tem uma ovelha perdida dentro de 100, larga as 99 e vai buscar aquela perdida. E quando encontra, põe no ombro, gostoso, e volta feliz para festejar. E Davi já tinha feito aquilo antes de Jesus falar sobre essa parábola. Davi, primeiramente, eu creio que ele fez aquilo, matar urso, matar leão, porque ele sabia que era o certo a ser feito. Ele sabia que ele tinha que trabalhar, independente da sua profissão, independente de não ser uma profissão naquela época muito valorizada, ele tinha que dar o melhor de si, ele tinha que honrar a Deus através do seu trabalho. E assim ele fazia. E assim como eu comentei com a Sueli, diferentemente de José, que quando teve um sonho, correu contar para os irmãos que ele ia sobressair sobre os outros, todos iam se debruçar diante dele. Davi, eu creio que ele foi lá, matou o urso, matou o leão e chegou em casa e não falou nada, porque ele só fez a sua obrigação. Ele não fez mais nada do que ele deveria ter feito. Ele não fez por status, ele não fez para chamar atenção, ele não fez para ganhar fama. Ele fez porque ele sabia o que tinha que ser feito. E eu vejo nos tempos de hoje, nós, homens, agora eu quero falar sobre os homens, depois sobre nós como sacerdotes do lar, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Eu vejo hoje, nos tempos modernos, muitos homens falando que não são valorizados, que trabalham e não são reconhecidos. E eu vim conversando com a senhora sobre isso. Eu falei, quer reconhecimento maior do que você prover para sua família, você trazer o sustento para sua casa, você saber que o seu filho está sendo bem tratado, a sua esposa, as pessoas do seu lar está tendo aquilo que necessita. E trazendo para as mulheres também que fazem o serviço de casa, por muitas vezes falar que não tem uma renda, não tem um valor financeiro fixo, ou também não são reconhecidas, mas eu falei para a Sueli, a palavra diz que o homem é o provedor, o sacerdote do lar, e as mulheres sabem edificar o lar, que é pagamento maior do que uma mãe de família ver que seu filho criou e se tornou uma pessoa honesta, uma pessoa decente, uma pessoa que está no caminho do Senhor. Eu escutei uma frase que me chamou muita atenção, uns tempos atrás, que falou que as coisas mais caras que existem são o que dinheiro não compra. E as coisas mais baratas é o que dinheiro pode comprar. Então, por muitas vezes, nós olhamos para o valor financeiro, pela renda, pelo nosso trabalho, trazendo só para nós o valor do dinheiro, mas nós temos que ver por trás o valor espiritual que o nosso trabalho traz na nossa vida. Um sacerdote, como eu citei dos homens, sustentando sua casa, trazendo a provisão para a sua família. Uma mulher também trabalhando no seu lar, edificando a sua casa, dando ensinamento para os filhos, como tem tantos exemplos na Bíblia. Então, nós temos que trabalhar, independente seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja, fazendo o melhor possível, assim como Davi fez naquele momento de matar o urso de leão. E independente se as pessoas valorizarem, se as pessoas verem o seu esforço, isso não importa. O importante é que Deus, como já foi dito aqui, Deus é justo, Ele é fiel e Ele reconhece todos os nossos esforços. E queria continuar falando aqui que em 1 Samuel 17, 34, 36, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E vinha um leão, e vinha um urso, e tomava a ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E o levantando-se, ele contra mim, lançava-lhe mão à barba, e o feria e o matava. Assim faria o teu servo com o leão e o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, por enquanto afrontou o exército do Deus vivo.
E, como eu já disse, em Lucas 15, 4, 5, diz assim: Que homem dentro de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 e não vai após a perdida achá-la? E achando, a põe nos seus ombros, gostoso. Então, Davi fazia o que tinha que ser feito, como nós temos que fazer por muitas vezes na nossa vida profissional e também na nossa vida espiritual. Como disse o pastor Hélio, nesse tempo de inverno, nesse tempo frio, quem não gostaria de fazer o que a carne perde, que é estar em casa, estar assistindo uma live, estar assistindo... Graças a Deus tem essa tecnologia para nós, mas nós temos que fazer o que tem que ser feito, que a palavra diz que temos que congregar, temos que estar na casa do Senhor, temos que nos esforçar, temos que matar nossa carne. Então, por isso que o mundo está do jeito que está, por isso que tem muitas pessoas aí perdidas, tem muitas pessoas morando na rua, porque elas fazem o que lhe dão prazer e não fazem o que tem que ser feito. E Davi, a gente vê com essa experiência do urso, do leão, ele fazia o que tinha que ser feito. E eu pensando que quando Deus escolheu ele para ser rei, Deus falava assim, Deus pensou assim, nossa, se ele faz isso por uma ovelha, que é um animal, imagina o que ele vai fazer pelo meu povo, pelo um outro ser humano, que lá para frente, eu creio que essa parábola pode, vamos dizer assim, que ser até inspirada na atitude de Davi, quando Jesus faz essa parábola e fala assim, quem não larga 99 para ir atrás de uma? Então você imagina Deus, como agradou a Deus, até a comparar o coração de Davi segundo o coração dele, pois Davi, ele era excelente no que ele fazia as coisas com excelência. E nós vamos ver lá para frente que a única vez que ele não tratou o seu trabalho como prioridade, ele acabou pecando. Em Colossenses 3:23, que os irmãos também presenciassem essa passagem, Colossenses 3:23 disse assim, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E em 1 Coríntios 10:31 diz assim, Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É como eu falei, nós não temos que esperar reconhecimento dos humanos, das pessoas. É claro que sempre é bom você fazer alguma coisa, você ser reconhecido, no trabalho você ser promovido. Aqui na igreja, às vezes você traz uma ministração, você cumprimenta um irmão até ali na porta, você dá um sorriso para ele e ele fala, nossa, dá um elogio para você, que recepção, nossa, eu entendi o que você quis dizer, essa palavra, você me ajudou nisso, aquilo, que todo mundo gosta disso. Mas isso não tem que ser o que nos move. O que nos move tem que ser que Deus é justo e Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo principalmente o desejo do nosso coração, que não é esse reconhecimento de outro homem. Para falar, né, triste quem confia no homem que confia no próprio homem. Nós temos que saber que a nossa esperança vem do Senhor. Então, pode ficar tranquilo, irmão, que independente de como esteja a sua vida profissional, como esteja o reconhecimento das outras pessoas, Deus está vendo. Assim como Deus viu Davi fazer aquilo lá na frente, ele foi reconhecido. Ele até citou isso para ter a oportunidade de lutar contra o gigante e saiu vencedor. Deus também, no momento oportuno, quando você estiver maturidade o suficiente, quando você estiver capacidade o suficiente para Ele colocar as coisas nas suas mãos, Ele vai reconhecer o seu esforço, o seu trabalho. E aqui na casa do Senhor não é diferente. Deus vê todo mundo que entra aqui, vê o coração de cada um, até no trabalho, até para receber uma palavra, receber uma mensagem do Senhor. E lá na frente a gente usa essa palavra que nós recebemos hoje, ou até mesmo quando sai daqui, ou amanhã. E no momento oportuno, Deus vai lá e reconhece nossos esforços, tudo que nós vamos fazendo. E um exemplo disso é que eu queria contar um testemunho, não meu, mas um testemunho que aconteceu não é testemunho, é uma história que aconteceu com um rapaz. Não sei se vocês já viram que no Fantástico, há muito tempos atrás, tinha um quadro chamado O Impostor. Era um patrão, um dono da empresa, que ele se vestia de funcionário, se fantasiava, mudava até a fisionomia, e ia na sua própria empresa ver as reações dos funcionários, ver o que eles poderiam falar para o próprio patrão, sem saber que é ele. As coisas boas, as coisas ruins, o que ele poderia melhorar na empresa. E o Fantástico fez algumas reportagens sobre isso, e me chamou muita atenção, que aqui na passagem fala que tudo que você faz, faça para Deus, não para os outros, né? E se esforce, quer coma, quer beba, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E tem um desses episódios que o patrão fica lá e vai para um setor, e vai para o outro, e vai para o outro, aí um cara começa a ensinar ele, e se dedica a ensinar ele, e
ele fingindo que não sabe de nada, ensina uma coisa, ensina outra, e depois de alguns momentos o cara fala assim, tá bom, eu vou ir para outro canto agora, mas antes de eu sair desse setor aqui, para mim voltar para um outro setor, tem alguma dica que você possa me dar para que eu me saia bem no meu emprego? Aí o funcionário, de frente para o patrão, sem saber o que é o patrão, fala assim, eu posso te dar uma dica que você vai usar aqui dentro e vai usar na sua vida, em qualquer momento da sua vida. Aí ele fala assim, tudo que você vier fazer aqui, faça como se fosse para Deus. Não faça como se fosse para mim, não expus para o provisor, nem para o dono da empresa. Ele fala na frente do dono da empresa. Faça como se fosse para Deus, porque tudo vai dar certo. Você vai ser um bom funcionário, você vai ser reconhecido, o seu emprego vai ser bem sucedido. Aí o patrão, que é o patrão, ele até se emociona naquela situação e vai lá para onde tem que ir. Depois chama o funcionário na sala dele lá, recompensa ele, pergunta que eles tinham conversado, ele fala que o sonho da vida dele é dar estudo para a filha e beneficiar a filha do rapaz com faculdade, com as coisas. Mas o que me chama a atenção é que Deus é justo. Deus é justo e Ele reconhece nossos esforços. E aquele homem, provavelmente creio que seja um homem de Deus, mas mesmo que não fosse um cristão, ele estava vivendo a palavra. Porque Deus ele não tem compromisso comigo que está aqui em cima, hoje, com essa oportunidade, nem com vocês que estão sentados aí, ele tem compromisso com aquele que segue a sua palavra. Porque, como diz, que muitas vezes nós já dissemos, culto após culto, Deus não muda, a sua palavra não muda, então ele vai continuar seguindo, a vida vai continuar seguindo de acordo com a palavra do Senhor. Se você segue, bem sucedido você será, se você não segue, mais provações você terá, e é assim que acontece na vida das pessoas. E com aquele rapaz não foi diferente. Ele estava seguindo aqui esses 2 versículos e foi reconhecido. Deus foi justo com ele. Vai saber quantos anos, quanto tempo ele trabalhava fazendo um serviço como se fosse para Deus e ninguém ali viu o seu esforço, mas naquele certo dia o seu esforço foi reconhecido. Em Provérbios 16, 13, também fala assim, ó, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É igual a gente fala muito de oração, né? A oração é ore e haja. Aqui fala para a gente consagrar, então você consagre tudo que você vai fazer ao Senhor e depois faça. Não adianta só consagrar e não fazer. E o trabalho é muito disso, né? O trabalho, independente de ser na nossa área profissional, o trabalho aqui na igreja requer esforço, requer dedicação. Até, eu não li aqui, mas eu tinha colocado aqui nas minhas anotações que o significado do trabalho é um conjunto de atividades realizada por alguém para alcançar um determinado fim ou propósito. Então, quando nós vamos para a igreja, nós temos que falar muito, nós falamos muito que temos que vir com propósito, nós temos que vir com algum objetivo, e isso também é um sinônimo de trabalho. A gente tem que trabalhar para que esse objetivo, esse propósito se realize na nossa vida. Não adianta a gente vir aqui com o propósito de salvar nossa família e dentro de casa não abrir nossa boca, ou nós vimos com o propósito aqui de salvar nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, quem quer que seja, e se dar um mau testemunho na nossa vida lá fora, na nossa área profissional, como eu estou falando de trabalho, no que nós vamos fazer. E o trabalho que eu falo não é só um trabalho no serviço, não, é qualquer trabalho que você venha fazer na sua vida. Trabalho é tudo aquilo que o Senhor coloca nas suas mãos, as obrigações que Ele te dá dia após dia. Hoje, né, temos um filho, que é trabalho maior do que educar uma criança, ser pai e ser mãe. Então, é sobre isso que Deus está falando nessa noite. Nós vamos ser excelentes no nosso trabalho, em tudo aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Todo o propósito e objetivo que Ele der para nós fazer, nós vamos fazer como uma excelência, como Davi fazia na vida dele. Como Davi fez, cuidando das ovelhas. E o engraçado é que quando foi ungido, nós refletindo, né, falamos assim, o que mudou na vida de Davi? Mudou que ele continuou sendo pastor de ovelhas e teve mais emprego ainda, teve mais trabalho ainda a fazer. Eu falei, pastor, é engraçado que nós temos um trabalho lá fora e quando nós viemos para a casa do Senhor, nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos ao cristianismo, nós viemos aqui, assinamos a ficha de membro e logo é nos dado um trabalho, colocado nós em algum ministério para ajudar. E glória a Deus por isso, porque com Davi não foi diferente. Davi tinha o seu emprego de cuidar das ovelhas, e assim que ele foi ungido, passou um tempo, ele foi e teve que tocar para Saul, para acalmar ele, porque ele ficava perturbado com os espíritos, porque o espírito veio para Davi, mas se apartou de Saul, e ele ficou perturbado. E quando ele tocava, acalmava o rei naquele momento, que ainda era rei, né?
E é engraçado que, tipo assim, ele foi ungido, continuou apacentando as ovelhas e ainda teve mais obrigações a ser feitas. Só que tempo em diante não eram mais obrigações profissionais, eram obrigações espirituais para acalmar o rei no momento que era Saul. E com nós não é diferente. Nós temos nossas obrigações lá fora, mas nós temos nossas obrigações de trabalho na obra também, nossas obrigações espirituais. E Davi também fazia dele com excelência, até no momento que ele foi lá encontrou os irmãos dele para entregar o que o pai pedia. A palavra do Senhor diz que ele ia e voltava da casa do rei para a casa do pai, pois ele tinha que tocar para o rei e ainda apacentar as ovelhas. Ele não desfez de nenhum daqueles dois trabalhos, ele não desfez do trabalho que o levou a ser comparado ao homem segundo o coração de Deus, e continuava fazendo a obrigação com excelência para o homem que ele ia ser sucessor. Ele poderia ter pensado, peraí, se eu não tocar direito, se ele não se acalmar, ele pode, sei lá, ter um troço, morrer, ou a população pode não querer mais ele como rei, um rei descontrolado, aí vai chegar a minha vez. Não, ele teve até a oportunidade lá na frente de até acabar com a vida de Saul. Ele disse, ai de mim, de tocar no ungido de Deus. Então, ele foi fazendo o seu trabalho, como tinha que ser feito com excelência, até o momento certo dele se tornar o rei. E conosco não é diferente, nós temos que fazer o nosso trabalho aqui corretamente, se esforçar com excelência na casa do Senhor, até o dia dele nos chamar para morar na glória com ele, até chegar o dia que nós vamos falar, como Paulo disse, que combatemos o bom combate, levamos a carreira e guardamos a fé. Então é sobre isso que nós temos que fazer. Nós temos que consagrar tudo a Deus, que nós vamos fazer, e fazer com excelência, se esforçar. E como foi falado aqui na palavra de oferta, Deus ele sonda nossos corações na hora de entregar nosso dízimo e nossa oferta. E eu refletindo através da pastora falou, eu falei, como é engraçado, né? O trabalho é tão importante na nossa vida que Deus ele quer primeiro que nós entregamos de coração, mas depois ele também quer os 10% do nosso trabalho, da nossa primícia. Ele quer que nós entregamos 10% daquilo, tudo que nós se esforçamos no nosso dia a dia para ele, para ser usado na obra, mas também para nós mostrarmos que, apesar de nós termos nossas obrigações, apesar de nós termos que trabalhar, nós ainda damos as primícias ao Senhor. Ele vem na frente de tudo. E é engraçado que agora eu queria contar um testemunho meu, em vez dos outros. Quando eu fiz o curso com o pastor Celso, né? Tio Celso, pastor Celso, de raio-x, aí ele ficou procurando emprego, e eu nem fui atrás, nem procurei emprego, né? Continuei trabalhando onde eu trabalhava, que era uma loja, né? E um dia eu passei mal. Primeiro, sempre quando a gente estudava, né, o pessoal perguntava, vocês estão estudando o quê? Nós falávamos, aí o pessoal, que bom, trabalha pouco, ganha bem, trabalha pouco, ganha bem. A primeira coisa que os pessoal colocavam para nós na palavra é que trabalhava pouco. Mas, sinceramente, de coração, eu nunca fiz o curso porque trabalhava pouco. Nunca foi o meu intuito, tipo assim, eu vou fazer isso porque eu quero trabalhar pouco. Por muitas vezes nós vemos muitas pessoas, né, que fazem concurso público e você fala, por que você quer se tornar um funcionário público? Que eu quero trabalhar pouco. Não, mas aí tudo do seu coração já está errado. E, da minha parte, nunca foi esse intuito, trabalhar pouco. E as pessoas sempre falavam isso. Aí, uma vez, o tio Celso procurando emprego, e eu, sem procurar, até que se fosse o intuito do meu coração trabalhar pouco, eu já tinha saído da onde eu trabalhava, porque era de segunda a domingo, e tinha procurado com mais firmeza, mas não foi o que eu fiz. Continuei trabalhando, um dia eu passei mal. E eu fui ser atendido num posto de saúde, lá perto do meu serviço, num PA, né? E eu sentei lá, passando mal, com dor de cabeça, estava com sinusite, doendo muito minha cabeça. Aí um rapaz saiu da sala do raio-x e chamou um paciente. Aí eu, quietinho no meu lugar, assim, nem falei, só pensei assim, nossa, que bom seria trabalhar assim com o público, né? Eu já trabalho com o público, mas eu trabalho vendendo. É legal você vender uma coisa para a pessoa sair feliz, com um tênis novo, com uma roupa nova, mas melhor seria eu trabalhar atendendo o público, ajudando as pessoas a serem tratadas de uma dor como eu estou tratando agora, né? Ia ser muito mais gratificante eu ajudar o próximo nessa parte da saúde, né? E pensei comigo, nossa, seria bom de eu exercer a profissão que eu estudei, que eu não estou procurando, para ajudar o próximo, né? Que estiver necessitado como eu estou no dia de hoje. E o Celso arranjou um emprego logo depois, aí me ligou, falou que tinha uma entrevista, e eu fiz a entrevista e passei no emprego, comecei a trabalhar, inclusive o primeiro dia de meu emprego foi no dia do meu aniversário. Aí passou o tempo, já tinha passado, creio que anos. Aí a gente pede as coisas para Deus, nem que seja no nosso íntimo, no nosso coração, e Deus escuta, a prova disso, Ele sonda no nosso coração, é por isso que eu estou dando esse tema, Ele sonda.
E passou, acho que já tinha passado mais de ano, um dia o professor me liga e falou assim, você vai fazer alguma coisa amanhã? Eu falei, não, é que um funcionário pegou o atestado, você pode cobrir ele? Aí eu falei, onde que é? Ele falou, lá no PA de São Mateus. Aí eu falei, posso sim ir. Aí cheguei lá, era para entrar tarde, me troquei, coloquei a roupa, aí peguei a ficha. Aí quando eu fui chamar o paciente, aí o primeiro paciente que eu fui me chamar, eu fui ler, olhei lá na frente e me vi sentado naquele lugar anos atrás. E lembrei do que eu pedi para Deus naquele íntimo do meu coração. E foi só um dia que eu trabalhei lá e creio que eu tinha esquecido aquilo que eu pedi para Deus. Mas para Deus mostrar como Ele sonha no nosso coração, Ele me levou lá outra vez, só para mostrar, ó, lembra quando você estava ali? Você pediu para ajudar o próximo, então trabalhe com excelência, ajude mesmo o próximo. Faça aquilo que você de coração desejou e continue fazendo. Até hoje eu faço, trabalho nessa área. E agora eu quero entrar na parte de... Nós não podemos relaxar no nosso trabalho, nem que Deus coloca nós profissionalmente, e muito menos aqui na casa do Senhor. No nosso dia a dia, às vezes, a gente vai se acomodando, a gente vai relaxando. E em Provérbios 18:9 diz assim. Provérbios 18:9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que destrói. E segundo Samuel 11:1-2, segundo Samuel 11:1-2 diz assim: E aconteceu que, tendo ocorrido um ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu uma mulher que estava se lavando e era muito formosa à vista. E o que eu quero dizer com isso? Para os irmãos, que aqui, como diz em provérbio, quem relaxa no seu trabalho é o irmão que destrói. Se coisas extraordinárias aconteceu para Davi quando ele estava trabalhando, se dedicando, o maior dos seus pecados aconteceu quando ele relaxou do seu trabalho. Ele, como rei, ele tinha que estar à frente da sua tropa, ele tinha que estar à frente do seu exército. E a palavra diz que ele não quis ir. Ele falou, hoje eu não vou ficar aqui. E o mais engraçado que eu ainda comentei com a Sueli é que, no versículo Deus diz, no versículo 2 diz assim, e aconteceu que a hora da tarde que Davi se levantou, além dele não ir com o seu exército para guerrear, o que era a função do rei, ele ainda se levantou no meio da tarde, ainda dormiu até tarde, e como um belo, assim, um preguiçoso, e quando foi para a varanda, viu a mulher, e dali foi pecado atrás de pecado, pecado que não consertar pecado, adulterou, assassinou, perdeu um filho. Então, aqui é como dizem Provérbios, nós não podemos relaxar, porque se você relaxar, hoje é um pequeno relaxo, amanhã é um relaxo maior, e daqui a pouco você está destruindo a sua vida profissional, a sua vida espiritual, você não está mais fazendo a obra, você não está mais evangelizando o próximo, você não está mais dando bom testemunho, você não está mais tratando a alma do próximo como vale o mundo, como diz a palavra do Senhor. Então, eu queria comparar também, assim, quase no finalzinho, eu queria comparar aqui, como eu estou trazendo o exemplo de trabalho, o nosso primeiro emprego como o nosso primeiro amor aqui com Jesus. O nosso primeiro emprego, quando você entra lá, você pode ser até um estagiário. Hoje, onde eu trabalho, tem muitos jovens aprendizes, e você entra, se dedica, e tudo que manda você fazer, você faz, você se esforça, até no primeiro emprego, aí você fala, estou na experiência, eles têm que me elogiar, eu tenho que fazer tudo que manda. E você vai lá e faz tudo aquilo. Aí passa uns 3 meses, você já foi registrado, não está mais na experiência, aí você vai relaxando, aí não quer mais trabalhar, não dá mais um bom testemunho, muitas vezes fica acomodado. E na nossa vida espiritual, aqui no nosso trabalho na obra, muitas vezes não é diferente. Nós chegamos na casa do Senhor, nosso primeiro amor, nós falamos de Deus a todo momento que nós temos oportunidade, nós queremos ler a Bíblia toda em um mês, nós queremos buscar, e o tempo vai passando, e às vezes nós vamos relaxando, vamos lendo cada vez menos, vamos buscando cada vez menos, e isso não pode acontecer na nossa vida. Esse nosso trabalho aqui na obra, o trabalho lá fora, ele dura cerca de 35 anos, né, nos dias de hoje, para você se aposentar, e depois você pode ter um tempo mais livre, mas o nosso trabalho aqui na obra, ele vai durar até o último dia da nossa vida. O nosso trabalho aqui na obra, se você pode ter congregado, você pode ter trabalhado por 50 anos, mas se você perder sua salvação naquele seu último dia de vida aqui na terra, não vai adiantar de nada. Então o trabalho tem que ser contínuo,
contínuo até o fim da nossa vida e sem relaxarmos, sem se acomodarmos, tentarmos buscar cada vez mais. Por isso, muitas vezes nós batemos na tecla aqui que você tem que descobrir qual é o seu chamado, você tem que descobrir qual é o seu chamado. Por quê? Porque você descobrindo o seu chamado, você vai exercê-lo. Porque ninguém descobre o seu chamado e fala assim, eu descobri, eu fui levantado para Deus para fazer isso. E agora? Não, agora não vou fazer não, porque eu só queria descobrir o que era que eu tinha que fazer. Não, quando você descobre, você vai e trabalha naquele chamado que você foi levantado, e é mais fácil você trabalhar com excelência naquilo que você já foi feito para fazer, do que aquilo que às vezes você está fazendo e não era aquele seu ministério, não era aquele a sua capacitação melhor. Então, por muitas vezes, os pastores, os irmãos, todos falam que nós temos que descobrir nosso chamado, mas principalmente, após nós descobrirmos, nós temos que exercê-lo. Exercemos de forma excelência para ajudar o próximo e, por muitas vezes, para ajudar a nossa própria vida. Porque quando você descobre o seu chamado, você começa a exercer, você cresce, você evolui. No caso aqui, né, por muitas vezes, nós temos a oportunidade de estar cuidando do Ministério dos Jovens e também, vira e mexe, nos dada a oportunidade de estar aqui em cima. E eu digo, se não tivesse essa oportunidade, se nós não tivéssemos vindo nesse ministério, eu não ia ter estudado isso, eu não ia ter pesquisado essa palavra, não ia ter ministrado no meu coração essa mensagem. Então, que os irmãos que ainda não têm, não sabem o seu chamado, busque. Os irmãos ainda que não têm, não fazem parte de algum ministério, busque um ministério para ajudar, para colaborar, porque isso é muito importante para o seu próprio crescimento. E só para concluir aqui, em Mateus 9, 37 e 38, diz assim, Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifadores para a sua seara. Então, além de nós trabalharmos, além de ser uma obrigação de todos nós trabalharmos na obra, evangelizando almas, trabalhando aqui dentro, lá fora, dando bom testemunho na nossa vida social, a palavra também diz que a igreja venha orar para Deus trazer cada vez mais trabalhadores para a sua obra. Então, que nós vamos orar para isso também, pois, como até a Rita deu um exemplo aqui no outro culto, estamos procurando parcerias, tem ministérios ainda na igreja que não são exercidos, como de missões, e quanto mais gente chegar, mais fácil disso ser colocado em prática, de crescermos, de junto aprendermos cada vez mais. Então, a mensagem que eu queria deixar para os irmãos é essa nessa noite, que nós vamos usar o exemplo de Davi, nos acertos e nos erros, vamos trabalhar lá fora para dar bom exemplo, e aqui dentro, para ajudar na obra, da melhor forma possível. Vamos fazer com excelência tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos. E como já foi ministrado aqui em campanhas, em outros cultos também, tem muitos outros exemplos de pessoas na Bíblia que foram usados pelo esforço do seu trabalho, como José, que onde ele passou, ele trabalhou na prisão, trabalhou na casa do Potifar. Neemias, que Deus tocou o seu coração, ele trabalhando como copeiro, para trabalhar de reconstrução dos muros. Paulo, que eu fico muito impressionado com a vida de Paulo, que Paulo era um dos maiores perseguidores, e eu fico imaginando Jesus falando assim, esse cara, ele só está cego, mas ele é tão bom que eu preciso dele no meu time. E a prova que ele estava cego é que Deus cegou ele primeiro para depois devolver a visão, para só ele perceber que ele era bom no que ele fazia, só estava do lado errado. Então, que Jesus queira nós trabalhadores na obra dele, tem esse chamado que teve na vida de Paulo para nós, que aqueles que ainda não trabalham, que venham cair também as escamas dos seus olhos para enxergar o seu ministério, como eu já disse, para enxergar o seu chamado, e venham colaborar na obra do Senhor, que Deus ele dá oportunidade para todas, e graças a Deus nossa igreja é uma igreja que beneficia aquele que quer trabalhar. Então,